Agora deve. Eu acompanhei. Estava lá no estado do Rio de Janeiro como deputado estadual, fiquei 20 anos, então acompanhei tudo. Inclusive a questão do Porto do Açu e a desapropriação do 5º Distrito. Faço aqui minhas as palavras do deputado Vladimir Garotinho, que convivi com aquelas comunidades. Fiz várias audiências públicas. Cito um fato interessante, que a prefeita, à época, pela presença de muitos chineses, começou a ensinar mandarim. Mandarim, para que a população de São João da Barra pudesse conversar. Obrigado, tá bom. O tanque é grande. Uma audiência pública, um daqueles matutos, produtores rurais, mão calosa, aquele pessoal sofrido, que foi desapropriado, um matuto falou assim: nós não fala nem brasileiro, ela quer que nós fala mandarim. Foi isso que ele falou da prefeitura. Acredito que, do alto da sua posição, certamente não chegou ao seu conhecimento. Eu redigi um projeto e a Câmara de Vereadores de São João da Barra aprovou, a prefeita vetou e o veto foi derrubado, tombando todo o 5º Distrito. Foi uma loucura aquilo, mas o 5º Distrito foi tombado. Sabia eu da inconstitucionalidade de tudo, mas pelo menos foi uma forma de denunciar o que estava sendo feito com aquelas famílias tradicionais que compareciam às reuniões levando os seus produtos, aipim, as frutas, para demonstrar que se estavam fazendo, dando à região uma nova vocação econômica, pelo menos aquele pessoal... Claro. E tem tanta área lá, né? Claro. O pessoal não foi. Claro. E na época sugeri que a desapropriação fosse sendo feita progressivamente, na medida em que os empreendimentos fossem... Mas, na verdade, e nós sabemos como isso acontece na política. Mas eu queria somente falar da questão do Comperj. A questão da indústria naval, eu tenho muita discordância. Tá. A indústria naval não foi à bancarrota porque não havia encomenda. Na verdade, infelizmente, alguns empresários brasileiros adquirem os empreendimentos, buscam empréstimos também no BNDES e não entregam as encomendas. Okay. Estaleiro Brasfeld, não era Brasfeld, já foi Escavagima, chegou a ter mais de 14 mil metalúrgicos, hoje está lá com pouco mais de 1.500, 2.000, a cidade de Angra dos Reis, aquele processo de favelização, a insegurança, e ninguém lembra que Mas foi porque... Está voltando, né? Está voltando. É um estaleiro Eisa, tinha várias encomendas. É. Foi à bancarrota, sabe por quê? Não. E foi me revelado por um gerente, quando fiz uma visita lá. Erramos o trânsito. Ao invés de ancorar um navio que estava numa determinada fase da construção, ancoraram errado. Erramos o trânsito. O prejuízo foi porque erramos o trânsito. Se fosse na rua, o trânsito, rapidamente ali, mas como é que erra o trânsito? Como é que se diz? É duro verificar, e essa é uma realidade nossa, que há uma parcela do empresariado que mama nas tetas, superfatura e não entrega. Não entrega a mercadoria. Verdade. É duro verificar isso. Isso houve no Eisa, houve em outros. Uma situação lamentável, que não é assim, admite-se até o superfaturamento e doou para a campanha, mas entrega a encomenda. E nós temos aí mais de 5.000 obras paradas no país, com um prejuízo muito grande. Então, o setor da indústria naval no Rio de Janeiro, na verdade, a política encaminhou para outro sentido, exatamente para que as encomendas fossem feitas fora. Hoje, os nossos estaleiros estão fechados, com dificuldades, que as encomendas são feitas em outros países, poderiam ser feitas aqui. E não foram feitos. Houve um incentivo fiscal para a indústria naval. Eu votei a favor do incentivo fiscal, governo Sérgio Cabral, que dinamizou a economia do Rio de Janeiro. Foi. Houve erro, mas dinamizou. Houve fracasso, houve. As coisas caminharam em outro sentido. Mas a minha questão é o Comperj. Qual é a informação que o senhor nos traz sobre o Comperj? E a minha segunda pergunta, a que então o senhor atribui, com toda a sua inteligência, com tudo aquilo, esse fracasso que eu chamo assim, fracasso pessoal,
Prejuízo pessoal monumental, inclusive com privação da liberdade. No caso do Comperj, se prevalecesse estudos técnicos, jamais teria sido construído naquela localização, porque você não constrói um complexo que processa petróleo ou gás no fundo de uma baía, porque você aí tem que fazer quase com a logística dupla, né? Você chega perto, né, do mangue lá, ou, enfim, lugares onde supostamente vai se entregar a matéria-prima. Então, no fundo, você perpetua... Como a localização é errada, você é ineficiente. A localização, você só constrói isso uma vez, então você perpetua a ineficiência para sempre. Então, aí você vai perguntar, o que aconteceu ali? A minha avaliação é que, não sei, donos de terra, interesses políticos da região e com certeza, engenheiros da Petrobras, que com certeza tem engenheiros ali de primeiríssima ordem, também não indicariam ali se fosse fazer a avaliação, né, em termos de localização, que é essencial. Você tem que localizar uma refinaria no lugar mais próximo do mar, né? Mas com certeza não no fundo de uma baía, tipo da Baía de Guanabara. Pode, claro. Eu acho que não foi. Só para dar uma palavra sobre o Comperj, essa refinaria ia ser feita em Campos. Aí. Ela estava projetada para ser feita em Campos. Houve, à época, uma briga política entre o Lula e o meu pai, o garotinho. Meu pai havia sido candidato a presidente contra o Lula naquela época, na eleição de 2002. Okay. Meu pai quase foi para o segundo turno, o Lula o convidou para ser ministro e ele recusou. Então, pela recusa dele em ser ministro, o Lula tirou a refinaria de Campos por uma briga política e jogou para Itaboraí. Foi uma briga política, aquilo era para ter sido em Campos. Na verdade, não era uma refinaria, era um complexo petroquímico que também tinha uma refinaria. Claro. Não era uma refinaria. Ali, com a descoberta de petróleo na camada do pré-sal, aí, para o Brasil não exportar o petróleo e depois importar derivados, não só os derivados, a refinaria, mas também a petroquímica. Ali era um complexo. E era numa localização também estratégica. Pode ter havido, não quero... Talvez a refinaria exclusivamente fosse mais apropriada lá próximo ao local de extração do petróleo. Não estou discutindo isso. A minha questão é que eu imaginei que tivesse havido, não a questão da localização, não isto, alguma outra interferência para que o complexo não fosse concluído e o Brasil, assim como o senhor se diz vítima de uma certa, vou chamar, uma conspiração internacional, de modo a que outro ator não ingressasse nesse nicho econômico da exploração do petróleo, pudesse ter havido alguma coisa semelhante em relação... Mas aqui, então, uma vez li uma frase... Deputado, vou concluir, vamos caminhar. Estou concluindo, que não sei se se aplica ao senhor.